Nunca duvide do que Deus pode fazer. Tem pessoas que duvidam do que Deus ele pode fazer na vida do ser humano. Duvida dos milagres que Deus faz. Tem pessoas que só acreditam e dizem assim, não, eu só acredito se eu estiver vendo. Eu só acredito se eu pegar. Eu só acredito se eu tiver e fizer. Sabe? Eu sei que a gente tem que fazer nossa parte, mas nós também temos que crer. A palavra de Deus diz que a verdadeira fé é aquela que você não está vendo, né? Que você não está vendo acontecer, mas que você crê pela fé que vai acontecer. A fé é sobre isso. Sabe? Você acreditar que vai surgir algo, mas porque você está se esforçando, você coloca sua força em você. Você não coloca sua força em Deus. Sabe? E isso entristece o coração de Deus, sim, quando a gente não tem a verdadeira fé nele. Quando a gente diz que tem fé, mas titubia. Quando a gente diz que tem fé, mas segura na mão de Deus e segura na mão do seu conhecimento ou na mão da sua força. Sabe? Deus quer que a gente se dependa totalmente dele na questão de confiança. Que a gente tenha fé, ainda que não tenha acontecido, ainda que a gente não esteja vendo aquele milagre, mas pela fé a gente creia que já foi feito o milagre. Sabe? Que a gente só está esperando o dia e a hora que o Senhor vai enviar, que o Senhor vai fazer. É isso que a gente temos que ter essa fé. Aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 7, fala de Eliseu que prediz a fartura. Né, que naquele momento estava aquela cidade com uma grande fome. É uma fome muito grande, onde estava faltando alimento. As coisas tinham se avolumado, tinha ficado muito cara, porque estava tendo um escasso de alimento, não tinha alimento. E a palavra de Deus diz ali que Eliseu profetiza, né? Então, ele diz assim, então disse Eliseu, ouvi as palavras do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Mas o capitão da guarda, a palavra de Deus disse, o capitão da guarda disse que nem se Deus, né, fizeste janelas no céu, poderia fazer isso. Quer dizer, ele duvidou da palavra do homem de Deus, ele duvidou de Deus, do que Deus era capaz de fazer. Né? Do mesmo jeito que nós, quando nós duvidamos do que Deus vai fazer, a gente entristece a Deus. E talvez acabe pagando um preço porque duvida. Né? E a palavra de Deus disse aqui que Eliseu disse, então você vai ver com seus olhos, porém não comerás. Então tu vai ver o milagre acontecer, mas tu não participará dele. Porque você duvidou no seu coração. Porque ele zombou, né? Aí a palavra de Deus diz aqui, porém o capitão em cuja mão o rei encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizeste janelas no céu, poder-se-á fazer isso. E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém não comerás. Então nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Quando a gente diz que tem fé em Deus, mas duvida do que Deus pode fazer, a gente entristece a Deus. E talvez a gente acabe, nós mesmos, interrompendo o milagre na nossa vida. Porque aqui o que Eliseu disse, eis que verás com os teus olhos o que Deus vai fazer, porém não comerás. Você já imaginou você duvidar de um projeto que Deus tem na vida de alguém e simplesmente Deus fazer assim, dizer assim, não, você vai ver que eu vou fazer na vida dela, mas você não vai participar, porque você duvidou. Então nunca duvide do poder de Deus. Se você crê em Deus, se você acredita em Deus, para de colocar a tua fé no que tu pode fazer. Para de colocar a tua fé no que tu tem na tua mão. Coloca a tua fé somente no Altíssimo, que é o Deus que restitui, que restaura, que dá vida. Ele faz como Ele quer. Então nunca duvide do poder de Deus. Não interrompa o teu milagre duvidando do que Deus pode fazer.